Pastor Flávio é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, a Igreja de Nazareno em Campinas. Uma igreja que há muitos anos atrás foi construída no modelo que não existia no Brasil, sistema europeu, americano, e é um jovem pastor que deixa o diabo endemoniado, porque quando o diabo pensa que os que estão mais de idade vão parar, Deus levanta a gente melhor, e o pastor Flávio faz parte dessa geração. Estenda a sua mão para cá. Pai querido, nós oramos pelo teu servo neste momento, que vai ministrar mais uma vez a tua palavra. Usa poderosamente, fala conosco, Senhor, que possamos entender e aprender e aplicar aquilo que aprendemos. Sobre a vida dele nós ministramos a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Valeu, Flávio. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, gente. Graças a Deus. Depois dessa palavra tão inspiradora e desafiadora do Dr. William Douglas, que mexe com a gente. Toda palavra precisa mexer com a gente. Você foi incomodado nessa manhã? O que você vai fazer com esse incômodo? O problema é quando você se habitua com o incômodo, porque tem coisa que incomoda a gente e a gente já se acostumou com ela e não fez nada para mudar. Verdade ou não? O meu desafio a você é que tudo aquilo que você está recebendo de Deus produza um santo incômodo na sua vida, que te leve a partir em direção a um novo tempo de conquistas, de vitória, de mudança radical. Você que está estagnado, você que está parado, você que está conformado, saia daqui desafiado a caminhar em direção ao melhor tempo de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Graças a Deus. Bem, eu fui apresentado, eu sou bem casado, graças a Deus. Tenho duas filhas. Deus precisa me ajudar muito, porque as duas são muito bonitas e parecem com a mãe. Então, um dia que você se lembrar de mim, lembre-se também do desafio que eu tenho de ser pai de duas lindas meninas. Uma tem 14 anos e os gaviões já estão aparecendo na região. Não é brincadeira não. Eu essa semana me inscrevi num curso de jiu-jitsu, tiro ao alvo, é ou não é? Estou fazendo MMA e Deus tem que me ajudar muito, porque grande é a peleja. Assim como acabamos de escrever o livro Como Vencer Gigantes, eu preciso vencer os gigantes que estão aparecendo lá em casa. Eu quero falar de uma forma muito sucinta hoje de manhã, e eu vou pedir um pouquinho mais da sua paciência. Eu sei que vai chegando perto da hora do almoço, existe uma batalha travada entre o teu raciocínio e o seu estômago. É assim ou não é? O estômago começa a mandar sinais. É ou não é? E aí fica difícil você guardar bastante a sua concentração, mas eu vou procurar ser o mais rápido possível, e eu pediria que você prestasse atenção, porque eu quero compartilhar alguns princípios que estão inseridos dentro desse livro, e você pode adquiri-lo hoje de manhã, num preço extremamente acessível, muito abaixo daquilo que você conseguiria em qualquer livraria ao redor do Brasil. Então hoje, o povo peca pelo que a Bíblia diz? Por falta de conhecimento. Pecar é errar o alvo. Muitas vezes você não acerta o alvo porque você não busca conhecimento. Quando você adquire conhecimento, você acerta o alvo com mais facilidade. É por isso que é importante você ler o manual em tudo para a vida. O manual da vida é a palavra, mas o manual de ensino são muitas fontes que Deus tem usado para inspirar pessoas, para levá-las a direcionar outras pessoas a caminhar em direção a um tempo de conquista e um tempo de vitória. Então, se você puder adquirir esse manual para vencer gigantes. Tem muita gente que conhece aqui, de uma maneira até profunda, a história entre Davi e Golias. Mas outro dia eu fui ministrar numa igreja, e um pastor disse assim para mim: poxa, mais um livro sobre vencer gigantes, sobre Davi e Golias. Eu falei, na hora eu já recebi a mensagem. Eu disse, esse cara é um cara comum. Porque como nós ouvimos aqui hoje, através do Dr. William, toda pessoa que é ensinável, ela está sempre conquistando algo novo. Se você tem sede e fome para aprender, nada vai te ser impossível de conquistar. Então o que você vai fazer hoje de manhã? Você vai, de alguma forma, levar um exemplar desse livro para casa. Se você não veio preparado com o dinheiro, pede para quem está perto de você. Quem sabe não foi para uma ocasião como essa que Deus colocou essas pessoas sentadas do seu lado. Então você vai olhar para ela e dizer, eis que te digo, foi Deus quem te colocou aqui. Eu creio.
Foi desse jeito, não é, pastor Anderson? Foi Deus que te colocou do meu lado. Deus vai te usar. Agora, do mesmo jeito que você fala isso, quem sabe não foi Deus que colocou você aí para abençoar essa pessoa. É ou não é? Então é uma via de duas mãos. Não saia daqui sem levar um exemplar. E não leva só um não, leva para abençoar alguém também. Leva talvez para ajudar o seu chefe, se você trabalha numa empresa, o seu pastor, se você está aqui, está representando algum ministério, leve de presente. E eu tenho certeza que tanto eu quanto o Dr. William ficaremos muito felizes de poder fazer uma dedicatória para você e depois escrever o seu nome aqui dentro do livro. A vida é feita de desafios, verdade ou não? E a maneira como nós lidamos com os desafios é que vai nos levar a viver um tempo de favor da parte de Deus. Assim como o texto sagrado de 1º livro de Samuel, capítulo 17, eu leio hoje pela manhã uma porção desse capítulo sobre aquela que é a mais nova versão que a Mundo Cristão lançou, chamada Nova Versão Transformadora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, independente da versão que você tiver, e nessa versão Nova Transformadora, há alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Aliás, dentro do livro, todas as citações bíblicas são da NVT, e você vai ficar apaixonado, como eu estou, por essa nova versão da Bíblia, NVT. Diz assim, eu vou ler rapidamente, e se você puder abrir aí no seu telefone, na sua Bíblia, ou eu não sei se vai ter aqui no telão, 1º livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 4. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: porque saíram todos para lutar? Eu sou filisteu, e vocês servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel: mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Uma das coisas que a gente identifica nesse texto, principalmente sobre a versão que nos é apresentada aqui na NVT, é o princípio de Golias sair das fileiras do exército dos filisteus. É assim que normalmente os gigantes surgem na nossa jornada, eles de repente aparecem. Todos nós temos uma cota de problemas que a gente vai ter que enfrentar na vida. A gente só não sabe quando e de que maneira e em que proporção eles vão surgir. Quem sabe hoje de manhã você chegou a este lugar e está enfrentando um grande gigante. Está diante de um grande desafio. Você não sabe como ele surgiu, você não sabe de que forma ele apareceu. A única coisa que você sabe é de que ele está aí diante de você. E o que eu quero nessa manhã é pensar alguns princípios, e seria impossível a gente falar de todos os princípios que abordamos nesse livro, no tempo que temos nessa manhã, mas eu queria, de uma maneira muito pontual, te ajudar a reconhecer algumas estratégias e alguns princípios que vão te ajudar a vencer as batalhas e os gigantes que você talvez tenha diante de ti nessa manhã. A primeira delas é essa verdade inexorável: os gigantes são reais, eles existem, eles surgem em situações variadas e em contextos diferentes, em diversos momentos da vida, em qualquer fase que nós estejamos enfrentando. Tenha você a idade que tiver, tenha você a condição social que estiver, a verdade absoluta e extrema é de que todos nós vamos enfrentar gigantes na vida. Você pode morar numa casa simples, você pode morar numa grande mansão. Os gigantes vão sair das fileiras para nos afrontar. É assim que Golias surge, ele sai de trás das fileiras e vem como uma fronte. Normalmente o gigante vem com essa aparência assustadora. É disso que faz dele um gigante. Gigante nem sempre é a expressão exata de um homem, de uma figura, é de um sentimento, é de um problema.
Ele surge com um adereço bastante assustador. O texto diz que ele tinha 2,90 metros de altura. A maneira como ele se apresentava, a sua couraça, a sua lança, a caneleira, tudo era numa proporção assustadora, 60 quilos, 7 quilos, 2,90 metros de altura. E todas as vezes que um gigante vem com esse formato, naturalmente a nossa reação imediata qual é? Ficarmos assustados. Os gigantes têm a seu favor, de forma imediata, quando aparecem, pela sua forma, pela maneira como se apresentam, o poder de nos fazer ficar assustados. O texto que lemos nessa manhã, no verso de número 11, diz que a reação imediata, tanto do rei, como dos seus soldados, ao ver a figura de Golias e ouvir o seu discurso, o sentimento que toma conta do coração deles é exatamente esse: ficaram aterrorizados e muito abalados. Mas ao contrário do que a princípio nós entendemos, de que um gigante vem para simplesmente retardar a nossa caminhada, é importante que você entenda de que na jornada da vida os gigantes servem também para fazer com que você viva um tempo de promoção e favor da parte de Deus. Ao contrário do que de imediato nós imaginamos, nem todo gigante vem para te fazer esmorecer. Assim como depois de um grande deserto há uma terra prometida, depois de um gigante vencido, há um tempo de promoção, de honra e de glória. Mas tudo vai depender da maneira como você reage ao aparecimento de um gigante. Tem pessoas que vão permanecer no desconhecido, tem pessoas que vão permanecer incógnitas, porque a sua reação é exatamente a de Saul e de seus soldados. Quando o gigante vem, eles se acovardam. Quando o gigante surge, eles permitem com que um sentimento assuma as rédeas da sua vida e controle o seu destino. Primeira pergunta que eu quero fazer diante de vocês nessa manhã é essa: qual é o sentimento que você tem permitido tomar as rédeas do seu coração? Quando os gigantes surgem, quando os desafios que estão presentes diante de você hoje aparecem, por mais que de uma forma assombrosa, assustadora, qual é o sentimento que você permite controlar o seu futuro? Saul permitiu, juntamente com os seus homens, com que um sentimento extremamente nocivo e perigoso assumisse o controle da situação: o medo. O medo tem um poder paralisante. Pessoas, quando estão diante de desafios, se não observarem de uma maneira muito cautelosa a sua reação, vão se tornar imediatamente escravas do medo. Medo. O medo paralisa. O medo te faz ficar acuado, o medo te faz ficar assustado, e o medo faz com que você esteja aquém daquilo que Deus pode fazer na sua vida. A diferença básica entre Saul e os seus soldados e a figura de Davi, que é o grande herói nessa história, foi de que os dois escolheram sentimentos diferentes para nortear o seu futuro. Ao contrário de permitir com que o medo tomasse conta da sua vida, Davi decide com que a fé vá assumir o controle do seu futuro. Diante dos gigantes, nós precisamos decidir pontualmente qual é o sentimento que vai tomar conta do nosso coração. O medo pode talvez ter deixado você hoje de manhã paralisado, estagnado, porque você não sabe como reagir. Os gigantes vêm, os gigantes surgem, os gigantes são reais, mas a maneira como você reage prontamente diante deles vai definir de uma forma poderosa o desfecho da sua história. Os gigantes estão aqui. Alguns gigantes muito bons. Tem gigante bom, tem gigante que vem para ajudar. Por exemplo, quem aqui é solteiro hoje de manhã? Levanta a mão. Levanta a mão, solteiro. Levanta, porque quem sabe hoje é o dia da vitória. Levanta. Levanta a sua mão e diz: a irmã até animou ali no canto. É hoje, meu pai, eu creio. Agora outra pergunta, quem aqui é casado? Muito bem, vamos fazer uma pergunta assim transparente e real. Viver a vida de um casamento é enfrentar um gigante todo dia ou não? Olha os revoltados aí, ó. O gigante é grande, meu pai. Agora, se você perguntar para todo solteiro, aliás, a maioria, aqueles que estão ainda controlados pela sanidade, você vai descobrir que a maioria dos solteiros quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Ele entra em campanha de oração.
ele faz aliança, ele passa pelo vale do sal, porque ele quer fazer o quê? Casar. O versículo predileto dele é: não é bom que o homem esteja só. Aliás, é a capa da Bíblia dele essa. Agora, olha só, por que o solteiro quer casar se ele ouve daqueles que são casados que viver a vida do casamento é um desafio frequente? Porque o que faz um gigante valer a pena ser enfrentado é a recompensa que está por detrás dele. A maneira como você vai enfrentar os seus gigantes vai ser definida basicamente pelo fato de que se esse gigante traz ou não recompensa. A partir de hoje eu quero te ensinar uma lição básica. Anote ela em algum lugar, nem se for na testa da pessoa que está sentada ao seu lado. Aprenda essa lição básica. Gigantes que valem a pena são gigantes que trazem uma recompensa por detrás dele. Tem muita gente que fica gastando energia, força, dinheiro, recurso, com gigantes que não vão trazer nenhuma recompensa. E você, ao invés de estar focado, com o seu alvo dirigido para enfrentar batalhas que vão levar você à promoção, a viver sonhos, você está gastando tempo e energia e dinheiro em coisas que não vão trazer resultado nenhum. Por que eu fiz essa dinâmica simples, básica, sobre solteiro e casado? Porque o casamento é uma bênção, é ou não é, gente? É uma bênção, é maravilhoso. Ser casado, a melhor coisa que tem é eu chegar em casa e encontrar minha esposa. É eu ir para a cama com ela, a gente deitar junto, dar risada, a gente fazer outras coisas, que é isso aí, você sabe também que a gente faz, é ou não é? É uma bênção. É maravilhoso, a vida em casado é maravilhosa, mas ela é fácil? Não, não é fácil. Permanecer casado é um desafio, é um gigante que você tem que enfrentar diariamente. Mas por que a gente enfrenta esse gigante e a gente luta para fazer com que o casamento permaneça de pé? Por que a gente batalha pela nossa família, segundo aquilo que Neemias dá uma orientação ainda ao povo durante o período de reconstrução de Jerusalém? Ele diz: lutai pela vossa família, pelos seus filhos, pela sua casa. Por quê? Porque o casamento é plano de Deus, e tudo aquilo que Deus cria é bom. Por isso que vale a pena. É por isso que o solteiro está querendo casar. É um gigante que vale a pena. É bom demais. É maravilhoso. A vida em família. E nós ouvimos aqui a situação do Dr. William, de que você deve gastar o tempo da sua mocidade com a sua mulher, com a sua esposa. Você ter tempos de prazer, de alegria, comer bem, beber bem, é maravilhoso. Tudo isso é bom, mas são gigantes que você vai ter que enfrentar. Porque viver casado é um gigante. Quer ver outra coisa? Quem aqui tem filho? Filho. Eu tenho duas, como já disse. Ter filho é bom? É ou não é, gente? É maravilhoso. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, aonde punha flecha. Normalmente cabia 6 a 7 flechas. É ou não é? Então, se você tem menos de 6 a 7 filhos, você está contra a palavra. Você arruma mais, nem se for emprestado. É bom, filho é bom ou não é? É maravilhoso. Agora vamos ser realistas. Vamos se despir da túnica da hipocrisia e vamos ser real. Filho dá trabalho? Dá ou não dá, gente? É caro. Se for mulher, então tu está lascado. Porque menino é mais ou menos assim, você dá um chinelo do Homem de Ferro para ele. É ou não é? Você coloca nele uns shorts do Super-Homem e uma camisa do Batman. Pronto, ele está feliz. Aliás, ele acha que ele é a Liga da Justiça incorporada. Ele acha que é o que... Maravilhoso. Faz isso com uma menina para você ver. Você já cria a primeira revolta feminina dentro da sua casa. Menina é caro. Eu tenho duas. Menina tem que combinar tiara com a chinelo, com o cinto, com a bolsa. E ai de você se der alguma coisa que não combina. É caro ter filho, criar filho é um desafio. É um gigante que você tem que enfrentar todos os dias. Mas vale a pena ter filho? Claro que vale. Tem casais que têm dificuldade para engravidar, que gastam fortunas para conseguirem gerar o seu próprio filho, porque filho é bênção. Qual é o princípio que eu quero que você aprenda aqui hoje de manhã? Diante de todos os desafios que talvez você venha a enfrentar no meio da sua vida.
Primeira coisa que sair das fileiras do inimigo e vier na sua direção, a primeira pergunta que você tem que fazer é: vale a pena enfrentar esse gigante? Tem recompensa se eu vencer esse gigante? Se você aplicar esse princípio na sua vida cotidiana, você vai diminuir de uma forma absurda a quantidade de conflitos que você está envolvido. Porque se você parar para dar uma balançada na peneira, você vai perceber de que a maioria dos conflitos e dilemas que você se envolve, os gigantes que você tem que enfrentar, grande parte deles você tem lutado e você nunca vai receber recompensa nenhuma. Nenhuma. Você fica aí se desgastando. Por exemplo, tem uma coisa que até hoje eu não consegui entender. Como é que tem gente que entra em rede social e começa a entrar em discussão em Facebook? A pessoa fica lá 1.297 comentários. E fica entrando em questões. É óbvio que alguns fóruns são edificantes, mas a maioria das discussões que existem em redes sociais são fúteis. Não vão levar você a lugar nenhum. Como é que a gente aprende isso dentro da história? Quando Davi chega no arraial, aonde estava preparado o lugar da batalha, ele vai levando uma encomenda que seu pai pede que se leve a seus irmãos, e está aqui outro princípio, e todos esses princípios, e muitos outros de maneira mais profunda, você vai encontrar no livro. Esse princípio é maravilhoso. Quando você é fiel no pouco, a Bíblia diz o quê? Que você vai ser colocado sobre o muito. Se você não aprende a ser leal nas pequenas coisas, se você não aprende a ser leal nas poucas responsabilidades, aquilo que você julga ser algo sem valor, sem compromisso, você nunca vai ter oportunidade de ser colocado diante de um cenário que vai mudar o curso da sua história. Foi a fidelidade de Davi nas pequenas coisas, ao cuidar das ovelhas e do pouco grupo de rebanho que havia do seu pai, que o levou a uma oportunidade de enfrentar o gigante e ter o seu futuro transformado. Quando Davi chega no cenário, preste bem atenção o que acontece. Ele faz uma pergunta, ele diz: o que se dará a quem vencer o gigante? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para você, talvez hoje de manhã. Qual é a recompensa para essa briga que eu estou envolvido? Tem gente que fica gerando uma confusão dentro de casa, desarmonia conjugal, sobre uma discussão fútil, tola. Primeiro que é o seguinte: quem tem razão é sempre quem? Ela, gente. Esse é o beabá da vida comum, você tem que aprender isso. Se você quiser aprender a ter paz dentro de casa, aprenda a concordar com a tua esposa. Amém, irmã? Amém, irmão? Para a tua sobrevivência, diga amém, por favor. Principalmente se ela estiver sentada próxima a você. Você tem que fazer essa pergunta. Você fica gastando tempo e energia com coisa que não leva a lugar nenhum. Quando Davi chega, qual é a recompensa? A recompensa era boa. Ele diz: olha, quem venceu o gigante, primeiro, vai casar com a filha do rei. Opa, solteiro, de uma família desconhecida e sem representação nenhuma dentro do contexto da realeza judaica. Davi tinha a oportunidade de, se vencer o gigante, sair de um solteirão, de uma família comum, para casar com a princesa e agora fazer parte da família real. Só por aí já valia a pena, sim ou não? Maravilha. Agora tinha um outro ponto na premiação. Ele teria todos os seus impostos pagos. Meu irmão, se é no Brasil uma proposta dessa, eu sou o primeiro a me oferecer. Eu ia pensar no IPTU, no IPVA. Já imaginou? Se a proposta fosse feita no mês de janeiro, então, aí pronto. Ia sair gente no tapa para enfrentar Golias. Porque o que a gente paga de imposto nesse país é uma insanidade. É um dos países com a maior carga tributária do mundo. Pô, só daí é o seguinte: eu não vou ter mais. Você já imaginou? Você enfrentar janeiro e dizer assim: não vou ter mais que pagar IPVA, para a glória de Deus. Eu não vou ter mais que pagar IPTU, para a glória de Deus. Eu não vou ter que pagar mais taxa nenhuma. Isso quer dizer o seguinte: vale a pena enfrentar o desafio, sim ou não? Sim ou não, gente? Além disso, olha, você vai sair do anonimato, vai casar com a princesa. Não vai mais pagar imposto. E a casa do seu pai será isenta junto com você.
E para melhorar a situação, você vai receber recompensa em La Plata. Aí pronto. Falou em dinheiro, a gente já anima. É assim ou não é? O que a gente precisa aprender dentro dessa história e dentro desse princípio? Comece a fazer uma leitura correta dos desafios que você está enfrentando. Quem sabe hoje de manhã, a primeira coisa que você vai fazer para continuar a ter uma vida progressiva de vitória e de conquista é abandonar alguns Golias que não vão te levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Você vai fazer o seguinte, ó. Deixa para lá. Quando Davi chega no arraial, ele ouve a proposta. O seu irmão mais velho, e aqui isso aqui é muito precioso. O seu irmão mais velho nota a sua presença e se aproxima. A abordagem do seu irmão mais velho, Eliabe, ela é imprescindível para o desfecho dessa história. Porque normalmente, diante de um cenário de oportunidades, esse tipo de pessoa vai surgir. São aqueles que querem nos desanimar de prosseguir. Eliabe chega e faz uma pergunta para Davi: o que você veio fazer aqui? Eu conheço a sua presunção. Você conhece gente que tem síndrome de Deus? Ele tem poder de saber, antes que a palavra chegue à sua boca, ele já sabe muito bem. Ele já sabe o que você está sentindo, ele já sabe o que você vai falar, ele já sabe o que você está pensando. Eliabe era esse tipo de gente, que chega diante de Davi e diz assim: eu conheço a sua presunção, eu conheço a sua arrogância. E diante de todo mundo, ele tenta diminuir quem Davi era. Ele diz assim: volta para cuidar daquelas poucas ovelhas que te foram confiadas. Você sabe o que me fascina sobre o caráter de Davi? É de que quando você sabe quem você é, não importa o que os outros vão dizer a seu respeito. Você não está nem aí. Quando você sabe quem você é, não importa a opinião dos outros. Você sabe quem você é. Eliabe tentou desmerecer o desejo de Davi de mudar o contexto. Porque tem gente assim no cenário dos desafios da vida. Como nós ouvimos aqui os 11 tipos de pessoas, esse tipo de gente estava presente também no Vale de Elá. É gente que não só não tem coragem para resolver o problema, mas tem o poder e a força para desanimar quem está a fim de fazer alguma coisa. Porque não bastasse ele não fazer nada, ele quer desanimar quem está tentando fazer alguma coisa. Conhece gente assim ou não? Está cheio. Cheio. Você sabe qual foi a reação de Davi? E o texto é muito claro, ele diz assim: ao ouvir a voz de Eliabe, sabe o que Davi faz? Ele desvia-se dele e volta-se para o outro. Sabe o que eu aprendo com esse princípio? É de que para você vencer gigantes, você vai ter que aprender a ignorar algumas vozes. Não tem jeito. Você vai ter que ignorar E olha só, às vezes é gente da própria família. Já imaginou um negócio desse? Era o irmão mais velho, aquele que dentro da cultura judaica tinha sobre si a responsabilidade de carregar o legado da família, de servir de referência, de ser um modelo dos irmãos mais novos. Mas às vezes nós vamos encontrar problemas até mesmo dentro do ambiente de casa. O que você tem que fazer? Primeiro é o seguinte: não entra em discussão tolas que não vão levar a lugar nenhum. Para de discutir com gente. Você fica aí gastando saliva à toa. Você fica aí discutindo com gente que já não acredita em você. Veja só, não adianta discutir com gente que não acredita em você. Não, você pode usar de todo o argumento possível e necessário, ela não vai mudar de opinião a seu respeito. Não tem jeito. Você sabia de que há uma parcela na sociedade, isso aqui é estatística, quem sabe você se encaixa dentro dela, de que há uma parcela de pessoas no mundo que nunca vão gostar de você, não importa o que você faça por elas? Sabia disso ou não? Tem gente que nunca vai gostar de você, você pode pagar um jantar para ela. Um jantar. Ela pode sair daqui hoje e dizer assim para você: eu vou pagar você um almoço no melhor rodízio da região. Eu vou, e olha, tudo que você pode comer, é à vontade, você vai poder pedir suco, refrigerante à vontade. E olha só, a sobremesa está incluída. E para melhorar, você pode levar um acompanhante. Você pode fazer isso tudo.
A pessoa pode até se beneficiar de algo que você está oferecendo, mas isso não vai mudar o conceito que ela já está pré-formada a seu respeito. Tem gente que não vai gostar de você. Olha, o que eu entendo nesse embate entre Davi e Eliabe, que esse problema era antigo. Aliás, discussão entre irmãos é a coisa mais antiga que existe na face da terra. O primeiro assassinato aconteceu entre quem? 2 irmãos. Você já viu alguém ganhar alguma coisa discutindo com o irmão? Não, fala a verdade. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Aliás, parece que irmão ele vem pré-formatado para o ambiente familiar para conturbar. É ou não é? Agora, a gente não vive sem eles, é ou não é, gente? É uma bênção. Eu tinha um irmão mais velho, ele faleceu 5 anos atrás. Faleceu precocemente, ele teve um problema de saúde, uma dissecção da aorta, um aneurisma, e faleceu com 41 anos de idade. Nós temos 1 ano de diferença só. E a gente brigava constantemente, eu já quebrei cabo de vassoura nas costas dele. É uma bênção. Havia entre nós uma harmonia assim inquestionável. Ele já deu pedrada, a gente brincava na rua, de se esconder um do lado de um outro ou da outra com os meninos da rua, e a gente sempre fazia parte de 2 facções distintas. Eu era o líder de uma facção, ele da outra. E a gente brincava de guerra, pedra não, né, irmãos? Aí também a gente brigava, mas não chega tanto. Era de torrão. Sabe que você pegava assim, principalmente quando chovia, tinha construção nas ruas, na rua onde a gente morava, e a gente ficava atacando pedra no torrão um no outro. Num dia, essas pedras portuguesas de calçada, sem ele saber, foi em volta de terra, e ele pegou um e jogou na minha direção. Na hora que eu levantei, a pedra pegou bem no olho. Pá! Abriu aqui, fiquei com a cara desse tamanho, inchada, tal. E a gente brigava sempre, mas sabe de uma coisa que eu descobri? Todas as discussões e brigas, você usou minha camisa, você não lavou. Eu comprei, você usou antes de mim. Sabe essas discussões comuns que existem em qualquer ambiente familiar? Sabe o que eu descobri ao ler esse texto? É de que na maioria das vezes esse tipo de discussão não leva a lugar nenhum. Para de ter discussão que não vai te ajudar. Aprenda com o exemplo de Davi. Davi desviou-se do seu irmão para prosseguir o seu caminho. Quem sabe hoje de manhã você não tem que deixar algumas coisas para trás para conseguir avançar e vencer os seus gigantes. Segunda coisa que a gente aprende aqui é de que você vai ter que aprender a ignorar a voz dos pessimistas. Os pessimistas vão surgir, porque normalmente quem nunca venceu o gigante vai dizer para você o quê? É impossível vencê-los. Eles existem. Eles estavam ali já há 40 dias ouvindo o mesmo discurso. E o cenário tem o poder de nos contaminar. Sabia disso ou não? O cenário nos contamina. Quando você fica exposto muito tempo diante de um cenário de impossibilidades, a probabilidade de você acreditar também de que é impossível vencer se torna ainda maior. A vantagem de Davi é de que ele chegou ali e ele até então não havia sido contaminado. E aqui vai um princípio extremamente importante, preste muita atenção. Não se permita estar presente em rodas que vão roubar de você a fé, a ousadia e a esperança. Se você começa a estar muito presente num ambiente onde o discurso da afronta dominou o seu coração, está na hora de você sair desse ambiente. O que o Senhor Jesus diz para aquele cego em Betsaida? A primeira coisa que ele faz antes de curá-lo é o quê? Levá-lo para fora da aldeia. Tem muitas coisas que ainda não aconteceram na sua vida e gigantes que não foram vencidos por conta do ambiente que você está inserido, que influencia demais a sua vida. Você está cercado de gente pessimista, e quanto mais cercado de pessimista você estiver, mais pessimista você vai ficar. Você precisa sair dessa roda. Você precisa cercar de gente que acredita no seu milagre. Quando Jesus chega na casa de Jairo, e você deve conhecer a história narrada no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Quando ele chega sobre a seguinte afirmação: a menina não está morta, ela apenas dormiu, fica tranquilo. Quando ele chega e dá esse parecer, qual é a reação de quem está dentro do quarto? Começaram a rir dele. O que Jesus faz antes do milagre acontecer? Quem sabe? Manda todo mundo. Porque um ambiente onde a falta de fé está presente, o milagre se torna difícil. Você precisa, quem sabe, hoje fazer uma faxina. Sabe aquela faxina que a senhora faz de vez em quando? Em casa, que a senhora arrasta o sofá?
Não é aquela faxina que você passa o espanador. É aquela faxina, sim, fina. Minha mãe, eu tenho trauma de faxina em casa, porque éramos 2 homens só. Então quem fazia a faxina em casa era eu e meu irmão. E minha mãe não dava mole. Ela dividia as tarefas, era praticamente um quartel-general de limpeza. Eu era responsável pela limpeza dos banheiros. E lavar banheiro para minha mãe não era aquele negócio básico de passar pano de chão. Era lavar azulejo. É pegar balde, pá, e esfregar com a vassoura. Esse tipo de limpeza se faz necessário porque tem muita coisa e relacionamentos que, por mais bem intencionados que eles sejam, olha só, aprenda um princípio aqui, por favor. Tem gente que está na sua vida que te atrasa, e ele não faz isso de má vontade. É porque ele só tem isso para oferecer. O problema não é que a pessoa está querendo te ver infeliz, a pessoa quer te atrasar, a pessoa não quer ver você vencer. Não, às vezes o problema é de que ela não tem nada melhor para te oferecer. O que você tem que fazer? Uma faxina na alma. É por isso que Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, ele se vê cercado, e o capítulo começa dizendo o seguinte: eu sou um homem que viu a vara pela ira do Senhor. Eu vi a calamidade que está presente. A dor era tão profunda de que a esperança, olha o que Jeremias diz, é uma breve lembrança que eu tenho no meu coração. Mas olha o que ele faz no verso de número 21. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você precisa fazer essa faxina. Sair fora dos pessimistas. Outra coisa que a gente aprende aqui. Crítico. Os críticos vão aparecer. Vai ter sempre gente dizendo para você: você não vai conseguir. Quem já enfrentou situação assim? Você já chegou cheio de boa intenção, e no cenário da batalha, a primeira pessoa que vem na sua direção vai dizer: você vai tentar? Vai tentar por quê, rapaz? Tem gente que já pensou em fazer isso e nunca conseguiu. Agora, olha, a gente ouviu aqui uma lição maravilhosa do Dr. William Douglas. O fato de pessoas não terem conseguido ontem não quer dizer que você não consiga hoje. Veja só, a história do outro é a história do outro. Você pode escrever a sua própria história. Você tem que acreditar nisso. O cenário, o contexto era o mesmo. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa que me ajuda demais na vida. Não é o contexto que define como vai ser o desfecho da história. É a atitude de uma pessoa. Porque o contexto era o mesmo, o cenário é o mesmo, o discurso era o mesmo, mas a atitude de uma pessoa mostrou para todos os demais de que aquilo que eles acreditavam que era impossível, era possível. Quem sabe Deus não te colocou nesse cenário de impossibilidade para mostrar para todo mundo que está perto de você de que é possível sim, se você tiver a atitude correta, se você tiver o approach ideal diante da situação. Você precisa calar a voz dos críticos. Dos críticos. Os críticos vão surgir. Os críticos vão dizer para você: conheço a sua presunção, conheço a sua arrogância. Agora, Davi tinha uma coisa que eu acho fundamental. Ele tinha autoconfiança. A gente sabe muito bem de que a confiança do alto é necessária, sim ou não, gente? Agora, a autoconfiança é importante também. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar em você. Você precisa acreditar em você. O exemplo que nós ouvimos aqui sobre o lançamento do livro do Dr. William. Ninguém acreditava. Por que a história dele mudou? Porque ele acreditou nele. Meu irmão, se você não acreditar em você, quem é que acha que vai acreditar em você? Se você não estiver disposto a investir em si próprio, quem é que vai investir em você? Davi era cheio de autoconfiança. Tanto é de que quando ele entra na tenda de Saul, e é um princípio aqui maravilhoso, ele para de perder tempo com quem não pode te ajudar e vai direto em quem pode mudar a história. Você fica falando com o subordinado, vai falar direto com o rei. Eliabe não podia fazer nada. Ninguém ali, nenhum dos soldados. O único que podia mudar a situação e colocar Davi diante do gigante para batalhar com ele, quem era? Quem era a autoridade máxima? Quem é a autoridade máxima sobre a nossa vida? Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Fala com Ele. Fala com Ele. Quando Davi chega na tenda de Saul, ele tem um discurso extremo de autoconfiança. A Bíblia diz que quando ele entra na tenda, ele diz assim: ô rei, pode ficar tranquilo, eu cheguei. Já imaginou que coisa? Você chegar num cenário de medo, de desconfiança, de terror,
Aliás, é pior do que terror. O texto diz que eles estavam atemorizados, havia pânico. Aí Davi entra na tenda do rei e diz assim, ele usa a expressão que eu acho que foi inspiração para o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Eu. Davi chega e diz, ô Saul, é o seguinte, pode falar para a galera, ficar tranquila, eu cheguei. Você precisa acreditar em você mesmo. Acreditar de que você é a resposta que Deus tem para essa situação complicada. Querido, esse país a gente vive um caos econômico, político, social. E a gente fica procurando resposta lá fora, quando Deus quer usar você. Nessa cidade, na igreja que você está, no ministério que Deus te colocou, Deus vai usar você para mudar o contexto e trazer glória ao nome dEle. Deus vai usar a sua vida, mas você precisa acreditar em você. Davi diz, olha, eu cheguei galera, pode começar a celebrar, o gigante vai cair. Porque se o gigante tem um discurso negativo, você precisa ter um discurso positivo. Você precisa, da mesma forma com que há uma guerra de palavras, você precisa profeticamente liberar uma palavra diante de um cenário de caos dizendo, Deus vai me dar a vitória. A gente aprende isso na situação porque o texto diz que quando chega no momento exato da batalha, Golias vem e usa o seu discurso maligno, ele diz, eu vou dar a sua carne para ser comida pelas aves do campo. Não é isso que Davi diz? Ele diz assim, eu sou um cachorro para você vir contra mim com um pedaço de pau e com pedra. Você sabe qual é a reação de Davi? Aprenda isso, por favor. Porque tudo aquilo que você ousa declarar pela fé vai acontecer. Davi, antes de a briga começar, ele declara pela fé o que ia acontecer. Ele diz, hoje mesmo, diz, o Senhor vai te entregar na minha mão. Você vai cair, eu vou arrancar a tua cabeça e vai todo mundo ver que há Deus em Israel. Autoconfiança e confiança do alto. Você precisa, pela fé, enxergar o seu futuro como você sonha vivê-lo. Você precisa acreditar. Tem gente que aceita a decretação da vitória por um discurso mentiroso. O diabo é pai de quê? Da mentira. E ele fica contando um monte de mentira a teu respeito, de que você não vai dar certo, de que você não vai vencer, que os seus gigantes não vão cair, que a sua vida vai ser fracassada. Isso é mentira. Você tem que se apegar ao santo livro, a palavra de Deus hoje de manhã, e aplicá-la sobre a sua vida e declarar em nome de Jesus, eu nasci para dar certo, eu nasci para vencer. Foi para uma ocasião como essa que Deus me trouxe a esse vale. Querido, Deus te colocou diante de um cenário de adversidade para te promover e não para te destruir. Você precisa acreditar nisso hoje de manhã. Você precisa acreditar nisso. Quando Davi chega diante de Golias e fala, esse era o momento que eu tanto esperava. Olha só, aprenda esse princípio, por favor, de manhã. As coisas que porventura você esteja fugindo delas, é aquilo que tanto vai te promover. Aquilo que os soldados, depois que Davi derruba Golias e começa a ser aclamado pelo povo, eu fico imaginando o que não passou na cabeça de todos os soldados e do próprio irmão de Davi. Falou, perdi minha oportunidade. Perdi minha oportunidade. Todo mundo fugindo do gigante, quando o gigante era a porta de Deus para promover uma pessoa. O teu problema é para te promover. Agora, tudo depende da maneira como você vai enfrentá-lo. Davi enfrenta o problema sob a perspectiva divina, e é aqui que faz toda a diferença num grupo de pessoas como nós estamos aqui, e talvez alguns que estejam nos assistindo pela internet também. O fato é de que nós temos que usar da inteligência emocional. Aliás, a inteligência emocional, ela é vital no processo para se vencer gigantes. Porque antes da batalha em si, Davi trava uma batalha de inteligência emocional. Você não pode ser escravo das suas emoções, você tem que ser senhor delas. Tem muita gente que não é vencida pelo gigante, é vencida por si mesmo. Vou repetir. Você não chega a enfrentar o gigante porque você é vencido pelas suas próprias emoções. Davi dá um show de inteligência emocional nessa passagem. Porque ele não se deixa perder o foco com as coisas que estavam acontecendo ao seu redor. Ele mantém o foco, a inteligência dele é emocional. Ele está centrado, ele sabe o que ele quer, ele não perde tempo. Mas além disso,
ele tinha uma ajuda que vinha do alto. Tanto é de que ele vai diante de Golias e diz o seguinte: tu vens contra mim com espada, com escudo e com lança. Não é isso que ele diz? Mas olha o que ele diz: mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos.